14 horas e 1 minuto em Natal. Boa tarde, meu querido irmão. Boa tarde, minha querida irmã. Que a graça e a paz do nosso Rei, do nosso Deus, mais uma vez sejam nossas companheiras em mais esta edição do programa Explicando a Bíblia. Eu dou graças a Deus porque o rádio não é televisão, pelo menos hoje. Porque o maribondo me pegou aqui em cima de um bigode, se eu usasse bigode mesmo, que deixou a parte superior do lábio aqui, o beixara está até diminuindo de ontem para hoje. Mas já está me incomodando ainda. Se eu tivesse um dinheiro para gastar com plástico, eu teria feito isso. Claro que é uma coisa que a gente diz assim, brincando, mas é um incômodo, viu, esse negócio. Mas o programa Explicando a Bíblia, que não tem nada a ver com isso, é um programa que tem vários propósitos. Dentre os seus vários propósitos, o de nos incentivar a ler a Bíblia diariamente. Na comunicação das 14 às 15 horas, como você bem sabe, o irmão Gilvan Silva. E você aí, meu irmão, minha irmã, sempre de forma fiel, de forma assídua na audiência e também nas orações, porque os dias são maus e a gente, meu irmão, eu e você, está verdadeiramente vivendo o tempo de Paulo, quando escreveu para Timóteo, trabalhoso. O tempo está realmente trabalhoso. Hoje a gente vai trabalhar o capítulo de número 33 do livro de Números, mas não é trabalhoso que a gente vai trabalhar aqui, é um outro tipo de trabalho, é explorar, é comentar, é expor esse texto do capítulo 33. Essa semana, inclusive, se Deus quiser, estaremos encerrando o livro de Números. Esse capítulo 33 é uma espécie de reforço, dando a descrição do percurso desde o Egito até a região dos Moabitas, onde se acamparam ali por um longo período antes de iniciar a invasão em Canaã. Durante a leitura do texto, meu irmão, a gente vai pontuando alguns eventos que julgarmos interessantes, a partir do bloco seguinte, porque nesse primeiro bloco a gente vai falar sobre comportamento humano pecador e o remédio para mudar isso aí. Eu vou citar algumas coisas aqui, com certeza os irmãos vão aí confirmando, e algumas que os irmãos não confirmar, mas não deixe de escutar não, e não deixe também de orar não. É importante sempre eu e você lembrar que esse remédio que transforma o coração do homem, falar do novo nascimento, esse remédio com R maiúsculo mesmo, ele não é tomado contra a vontade do doente, não. Eu inicio a minha fala afirmando, irmãos, que a consciência, ela é coerente na revelação ou na identificação do certo e do errado. Claro que pessoas egoístas, ao extremo, elas não são sensíveis à voz da consciência, porque o seu comportamento já atingiu um nível de pecado tão avançado que não há mais nem remorso. Um exemplo que posso citar, pois nasci em uma comunidade atolada na iniquidade, onde os crimes mais cruéis eram vistos assim como uma espécie de diversão, relatados até com humor pelos seus protagonistas. Que eu posso dar como exemplo é a postura de um marginal, de uma pessoa que vive no mundo do crime. Não imaginem que eles sentem algum tipo de tristeza por matar ou estuprar uma senhora casada na frente do seu marido ali amordaçado, que eles não sentem não. O diabo domina suas mentes, os seus sentidos de uma forma extrema. Quando o marginal, meu irmão, aborda sua vítima para tomar um celular, ou um carro, ou qualquer outra coisa, na mente dele, do marginal, aquele objeto já é seu. Quando a pessoa se recusa a entregar, está lhe chamando de mané, de bobo, coisa que eles não aceitam de jeito nenhum, de inferior, pois isso está como que colocando barreira na conquista do seu bem, que se transformará em orgias, que é exatamente o seu alvo na vida. O diabo ele inverte os valores grosseiramente da mente das suas vítimas, dos bandidos especialmente. Portanto, um alerta para mim e para você. Não reaja, não converse, a menos que Deus ordene, nem olhe para o bandido, se algum dia, meu irmão, você for vítima de assalto. Há um outro tipo também de egoísmo, um pouco mais leve, porém não tem um castigo mais brando, um castigo eterno mais brando, não. Não existem níveis infernais para que alguém possa, devido à sua conduta aqui na terra, escolher, não, vou para um inferninho, para o inferno, não. Esse outro tipo de egoísmo que eu me refiro é quando a pessoa se curva a Deus, ou melhor, ele não se curva, não se deixa levar pela vontade de Deus, por mais que a sua consciência revele a sua iniquidade ou a sua insanidade. No tipo anterior, que é o bandido, existe toda uma educação, uma formação para evitar a bondade e o amor. No último, a pessoa tem certo conhecimento de Deus e às vezes até frequenta uma organização religiosa
acreditando até que é correta, que é uma pessoa correta. Essas pessoas sabem, meu irmão, que acreditar em Deus, de forma que o seu viver denuncie as suas virtudes, restringirá o seu querer. Não vai haver renúncia, claro. Então, elas decidem que elas próprias serão responsáveis por seu destino. Por isso, a sua exaltação se centraliza nas suas conquistas, no seu eu. Dessa forma, quando a pessoa pensa assim, endereçar a glória do feito a Deus passa a ser algo inadmissível, até porque a pessoa não entende que foi Deus. Isso, como se fosse uma espécie de bola de neve, o homem vai tendo mais dificuldade de entender as coisas mais simples no que diz respeito à piedade e à adoração. Há casos, irmãos, em que a pessoa até propaga ser adorador, mas tem dificuldade de definir o seu viver de forma que alcance testemunho de adorador. Então, passam a conceituar formas de obediência e de pecado, claro que superficiais. Não é dentro da profundidade que a Bíblia fala. E a vida vai sendo, assim, tocada, vai sendo levada de forma artificial, de forma teatral, limitada à participação nos cultos, à identificação dos desviados quando estes não demonstram a mesma assiduidade ou disciplina religiosa. E nesse ponto, meu irmão, o comportamento proativo em favor do reino de Deus vai se distanciando até se perder de vista. Chega ao ponto em que a vida cristã se torna monótona, entediante, sem mais nada a conquistar. É possível que nesse momento eu esteja falando para alguém que se sente assim. E eu, meu irmão, saiba que eu não sou diferente de você. E às vezes eu tenho que lutar com toda a carga de reação para continuar pelo menos respirando sem ajuda de aparelho, espiritualmente falando. Porque eu me envergonho de pedir ajuda. É nesse momento assim, eu faço como Esdra. Apregoei um jejum para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito. Porque me envergonhei de pedir ao rei, exército e cavaleiro para nos defender dos inimigos. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo, o nosso Deus é sobre todos os que buscam. E saiba de uma coisa, quem vive falando das coisas de Deus, das coisas da Bíblia, volta e meia não, constantemente é provado naquilo que fala. No Apocalipse, no livro de Apocalipse, tem uma carta endereçada a uma igreja que ficava em Laodiceia. Essa igreja ela era situada em uma região reformada por Antíoco II, que mudou o nome de Diosópolis, da cidade, para Laodiceia, em homenagem à sua mulher, que se chamava Laodice. Assim como Roma, irmãos, a Laodiceia reformada, ela foi edificada sobre 7 montes. E o que ele dava ali uma certa segurança. Há toda uma estruturação aplicável no sentido espiritual no que eu estou falando. No ano 62 da nossa era cristã, a cidade de Laodiceia ela foi destruída por um terremoto e ficou só o bagaço. Depois ela foi reconstruída por seus cidadãos, agora sem a ajuda do Estado, o que era motivo de orgulho para eles. Laodiceia era uma grande produtora de lã, dentre tantas outras formas também de agregar dinheiro, fortunas. E isso levava seus cidadãos, irmãos, a não ter problema com essas coisas da economia, como PIB, renda per capita, não. Eles viviam bem, viviam sobrando. Só que o conformismo foi levando aquela igreja para a apatia espiritual, sem reação. Agora, como Deus é bom e misericordioso, ele orienta o apóstolo João a escrever uma carta-chance para aquele povo, os laodicenses. Escreveu inclusive uma outra anterior, que é citada, né, pelo apóstolo Paulo. E Deus, ele já tinha classificado eles, os laodicenses, de mornos, porque eles nem eram frios e nem eram quentes. E que naquele estado espiritual, caso persistissem, eles não recuassem, não transigissem, eles seriam vomitados da boca de Deus. Tudo aqui é figura de linguagem. Os laodicenses, irmãos, eles sabiam perfeitamente do que o Senhor estava falando, porque eles tinham dificuldade de água. O dinheiro fez com que eles, na época, fizessem aquedutos para transportar, para trazer água de locais distantes. Quando essa água chegava, ela era morna devido à quentura do sol escaldante sobre os canos, sobre o transporte da água. Quando eles iam beber essa água, que na época não tinha geladeira, é claro, eles tinham ânsia de vômito, porque a água era morna. Agora, com Deus, irmãos, não seria só a ânsia, a ameaça de vômito. Eles, de fato, seriam vomitados. Nessa carta aos Laodicenses, João ele ainda resiste que por eles estarem estribados, apoiados naquilo que não construía espiritualmente,
Na verdade, eles eram desgraçados na ótica de Deus, miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas João ele faz um convite para a mudança de procedimento através de figuras de linguagem ainda. Essa carta é muito poética. Eles teriam que comprar ouro provado no fogo, vestidos brancos e colocarem colírio nos olhos para poder enxergar os verdadeiros valores espirituais. Tudo isso, meu irmão, Isaías fala, essas coisas de comprar as coisas de Deus, Isaías fala no capítulo 55, contextualizando, 55 do seu livro, que não precisa de dinheiro para comprar. Deus fornece de graça, de graça. Sê, pois, zeloso, diz a carta aos Laodicenses, e arrepende-te. Veja só que convite amoroso, meu irmão. O Senhor que não engana e nem blefa, ele continua animando aqueles irmãos, dizendo que eles não estavam ouvindo o bater de Deus na porta do seu coração. Eu estou aqui parafraseando. Mas a partir do momento que abrissem a porta, ele, o Senhor, estaria fazendo a festa com ceia e tudo. E eu digo a Deus toda a glória por isso, que nunca despreza um pecador. A partir desse ponto, onde o recomeço dos Laodicenses já estava iniciado, já estaria iniciado, Deus avisa, irmãos, nas entrelinhas, claro, que as coisas não seriam fáceis. Até porque a vida cristã não é fácil em canto nenhum. Você está vivendo dentro de um sistema onde você é completamente oposto a esse sistema. E o Deus que você está representando também. Agora, quem perseverasse e vencesse depois dessa vida, já livres da condenação eterna do inferno, reinariam com paz eterna no céu junto com ele. Não acaba aí não. De forma alguma. Lá na frente, no mesmo livro de Apocalipse, já saindo um pouco da questão dos Laodicenses, entrando no final, capítulo 21 por aí de Apocalipse, entrando no 22 também. Esse livro, inclusive, o Apocalipse é considerado um livro terrorista, por quem não tem certeza da salvação. Só que esse mesmo Senhor que falou para os Laodicenses no começo, ele registra, meu irmão, que essa vida oferecida aos vencedores, aqueles que renunciaram à sua vontade para fazer a vontade de Deus, como grita os ensinos da Bíblia, eles gozariam eternamente em um lugar onde não há lágrima, não há morte, nem clamor, não tem nada de ruim. Tem mais. Além da vida ser feliz e eterna, a infraestrutura do local, do país, do lugar, do céu, é a melhor possível, inimaginável. O apóstolo João, em obediência ao Senhor que lhe narra essa mensagem de esperança, afirma que as ruas da cidade, meu irmão, isso aqui é só um simbolismo, é coisa muito melhor do que isso, são de ouro translúcido. A gente não sabe por quê, talvez apenas para embelezar, porque Deus ele gosta de dar mimo mesmo ao homem, Deus é assim, ele é bom e é misericordioso, mas essa cidade ela tem um muro, construída desde a fundação do mundo, acredite nisso. Só que um muro de jaspe, que é uma espécie de quartzo semicristalino de várias cores, meu irmão. Imagine a beleza desse muro. Tem mais. O próprio Deus iluminará essa cidade eternamente. Agora, meu amado irmão, você que está na audiência aí, trocar tudo isso por uma prisão escura de furar o olho, com uma cauda de fogo queimando a pessoa por toda a eternidade, um cheiro, um odor horrível de enxofre, onde o ranger de dentes que denuncia profunda dor não para, sem nem a esperança da morte, até porque tem algumas pessoas que encontram esperança na morte, até pedem para morrer no momento de sofrimento, e alguns até chegam a se matar, o que não é solução. Aí vai descobrir depois da morte que o sofrimento vai começar ali. Imagine se não é loucura quem troca todos esses benefícios de uma vida que é um pingo d'água em relação à eternidade. É loucura ou não é? Você é inteligente e concorda comigo. Por isso eu digo, meu irmão, corra hoje para Jesus e seja feliz nessa vida e depois de morrer também. Caso o Senhor Jesus volte hoje, isso é uma promessa real, verdadeira, vou preparar lugar. Quando eu for, voltarei, para que onde eu estiver, esteja vós comigo. Se o Senhor voltar hoje, agora, para nos resgatar, você já faz parte dos salvos, com a sua confissão e proposta de mudar de vida, mudar de ideais, de conceitos. Os valores passam a ser os de Deus. Creia nessa verdade. Agora, se você não tem forças nem para orar por misericórdia, não se acomode nem deixe seu coração enganoso lhe trair. Deus é o socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, falou assim o salmista no Salmo 46. Continue gemendo, meu irmão, que Deus ele vai lhe socorrer. Sabe por quê? Porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ouvir um hino às 14 horas e 16 minutos com a irmã Shirley Carvalhais,
o hino é Vendavais.